Olá, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês aqui no Instagram. Para participar, na bio do meu Instagram tem um Linktree, clica lá. Lá vai ter uma opção que é participar de uma próxima live. Preenche o formulário que o William, que trabalha comigo da minha equipe, vai convidar a pessoa para participar. Para quem vai participar da live de hoje, é só enviar a solicitação para participação que eu vou aceitar. A pessoa entra, faço a pergunta, eu respondo ao vivo e aí depois vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Vou chamar aqui a Anísia. Ok, é só entrar, Anísia, e fazer a tua pergunta. Oi, Oi, doutora, tudo boa bem? noite. Tudo bem, a senhora? Eu falo de Também. Da onde que tu Itumbiara, fala? Goiás. E qual que é a tua Doutora, pergunta? hoje está com 61 dias. Eu fiz uma cirurgia de sling e perineoplastia. Só que eu continuo com a mesma perca de urina de antes. Ao espirrar, eu faço xixi. Ao tossir, eu faço xixi. Aí voltei no meu médico. Ele falou que a cirurgia ela tem 80% de chance de cura, que eu entrei nos 20% que não deu, não tive cura, né? Aí ele passou um remédio para mim tomar que chama Imperi, e eu tô tomando. E aí mandou procurar um urologista. Aí eu procurei o urologista, aí ele me falou assim, que eu tinha muita perca de urina. Igual assim, eu vou pro meu serviço de bicicleta, não deu descer da bicicleta, na hora que eu ponho o pé no chão, eu já fazia xixi. Aí ele falou assim que a minha cirurgia deu certo, sim, só que eu ainda continuo com perca de urina. Não tô igual eu estava antes, mas eu ainda continuo com perca de urina. E isso, doutora, me deixou assim, eu fiquei assim, numa tristeza, sabe? Sabe, de ficar o tempo todo só chorando e perguntando por que que não deu certo. Aí eu sempre vejo as suas lives, que eu sigo a senhora. É uma honra estar conversando com a senhora agora. Ai, fiquei tão alegre. E aí eu falei, eu vou Que perguntar para a bom. doutora para ver o que que ela me fala, porque a gente vai no médico, eles não explicam as coisas para a gente direitinho, sabe? Às vezes a gente sai com mais dúvida do que a gente entra. Certo. E aí, qual A que é a minha tua dúvida é por dúvida? que que eu continuo com essa perca de urina. Porque eu pus a tela, fiz a perineoplastia, tudo direitinho, mas eu continuo perdendo urina. Tá. Então vamos lá. A cirurgia do sling, que é uma cirurgia que coloca uma telinha para parar de perder a urina, ela serve para É a incontinência minha de urinária de esforço. esforço, É. que é aquela perda de urina Uhum. ao tossir, ao espirrar, ao pular, é esse tipo de incontinência. Ela não serve para incontinência urinária de urgência, que é aquela coisa de quando tá com vontade ter que sair correndo pro banheiro, levantar de noite para fazer xixi várias vezes por dia. O normal é em torno de 7 a 8, então tem pessoas que fazem 10, 15, 20 vezes por dia. Para isso ela não resolve. Então, a incontinência urinária de esforço, a gente faz tratamento com sling. Quando a pessoa tem uma incontinência mista, que tem esforço e urgência junto, a gente inicia o tratamento pela, pela queixa principal. Então, por exemplo, quando é esforço pelo esforço. Essa medicação que ele te deu, o Imperi, ele te ajudou? Porque o Imperi, ele faz tratamento da incontinência urinária de urgência Uhum. e não a de esforço. Assim, e aí então a primeira coisa que tem que ver é isso. Em que situações que tá tendo a perda de urina para ver se é uma incontinência de Uhum. esforço ou de urgência. Porque o sling só vai É. resolver o que for de esforço. A urgência não vai resolver. Aí, outras coisas que são importantes. Excluir infecção urinária. Então, fazer um exame de urina, urocultura. Aí tem que ver como que foi feito, qual sling que foi colocado e como que foi feito o ajuste da tela.
Existe mini sling, o sling Uhum. transobturatório, o sling retropúbico. Dependendo do grau de incontinência urinária, pode mudar o tipo de sling. Então, se for uma incontinência mais grave, a gente às vezes prefere um sling retropúbico e não um transobturatório. Então, isso é uma outra coisa. Outro ponto é o ajuste da tela. Então, se a tela foi bem ajustada, se ela não ficou frouxa. Claro que essas coisas só conversando realmente com o médico para entender. Aí, o que, que eu posso falar para tentar te ajudar? O que tem que ver, então, a primeira coisa é ver em que situações está acontecendo a perda de urina. E se for realmente uma incontinência de esforço, agora, como já está tratada a parte principal, o que daria para fazer? A fisioterapia pélvica, tem que esperar pelo menos ali 90 dias pós-cirurgia para começar. E se for uma mulher que já está na menopausa ou no climatério, pós, assim, pelo menos ali esperar uns 3, 4 meses da cirurgia, daria para fazer laser também para ajudar a melhorar a incontinência urinária Uhum. residual. Na minha prática, eu não tenho tanta paciente que nem tu que opera e Uhum. que continua perdendo. A gente tem resultados bons do sling, mas a gente faz sempre uma avaliação no sentido de qual o tipo de incontinência que a pessoa tem para ver se a É, cirurgia vai resolver ou não. inclusive o urologista me pediu outro exame de urodinâmica, eu estudo urodinâmica. Aí eu tô Ah, esperando legal. autorizar, porque eu não tenho condição de pagar e eu tô fazendo pelo SUS, aí eu tô esperando autorizar para me Sim, fazer, sabe? Mas assim, sim. eu fiquei arrasada, porque todo mundo que eu conheço faz essa cirurgia e dá certo. E eu demorei muito para fazer essa cirurgia. Aham. Eu demorei muito, eu fiquei muito tempo com perda de urina. Porque eu retirei meu útero por causa que eu tinha adomeniose. Adomeniose. Eu tirei o útero. Aí, Adenomiose. na hora da minha cirurgia, o médico, tudo, assim, eu conversei com o médico, porque eu já tinha perca de urina antes. E ele falou para mim que ia suspender minha bexiga. Só que na hora da cirurgia, ele falou assim que não ia suspender, que depois era para mim voltar e fazer essa cirurgia de sling e fazer perineoplastia. Aí eu demorei 3 anos para poder voltar. Fiquei sofrendo muito tempo, porque igual eu trabalho, no meu serviço, eu faço muito esforço. Eu cozinho numa escola e aí, na hora que eu pegava as panelas, o xixi escorria, sabe? E eu Entendi. fiquei sofrendo muito tempo com medo de fazer cirurgia. Aí eu fiz, fiquei desse jeito. Sim. E fez exame de urina depois para ver se Isso, não tá aham, com não infecção estou com urinária? infecção urinária. Fiz o exame de urina e urocultura. Ótimo, tá. Então é isso. E agora as situações que tá perdendo são em que Na hora situações que que eu tu vou notou que tá espirrar, eu tendo a faço perda xixi de que urina? escorre nas pernas. E na hora que eu vou tossir também. É, então. E Não, acontece em ainda alguma outra não, porque situação? assim, eu ainda não voltei a trabalhar, né? Hoje que tá fazendo 61 dias, aí eu vou voltar a trabalhar essa semana agora. Mas eu ainda não fiz muito esforço. Só no tossir mesmo, espirrar, Tá. que eu vejo que eu vejo. Desde o começo da cirurgia, com 5 dias de cirurgia, eu espirrei e já perdi urina. Aí eu conversei com o médico, ele pediu para aguardar, para esperar, né? Mas aí já tem 61 dias e continuo do mesmo jeito. Sim, até os 90 dias forma uma fibrose ali, que é um processo de cicatrização. Então pode ser que isso melhore. Uma coisa que daria para conversar com o médico para fazer nesse meio tempo é usar uma medicação que é a mirabegrona, que é um remédio que ele dá, tem um efeito também para incontinência urinária Uhum, de esforço. Então, seria algo que daria para uhum, conversar. E o importante dessa cirurgia é, quando for fazer xixi, sentar no vaso para deixar o xixi sair, para esvaziar é, toda a bexiga, não ficar uhum, fazendo força para fazer xixi, ficar fazendo força para fazer cocô. é. Evitar ficar carregando É, peso mais do que inclusive, 5 quilos. Evitar ele me ganhar falou que nunca peso. mais eu vou poder pegar peso, até 5 quilos só. É Uhum, bom evitar, assim. Não por conta da cirurgia, por conta da condição que te causou uhum, incontinência urinária. Que eu explico assim, por que que aconteceu, por exemplo, tanto na incontinência de esforço quanto no prolapso? A uhum, carne ali tá fraca.
A gente vai. Como é que seria um jeito de Uhum, resolver e nunca mais acontecer de novo? Pegar uma carne uhum, nova e colocar na uhum, pessoa. Isso não tem como fazer. A gente vai arrumar a uhum, carne que a pessoa tem, o uhum, tecido que a pessoa tem. Então, tem esses cuidados para evitar que tenha um nova prolapso ou uma nova incontinência, eles são uhum. contínuos. Então, assim, de imediato, resumindo, assim, não fazer esforço. Essa medicação poderia ajudar nesses primeiros 90 dias. E aí, o que mais poderia ser feito é fisioterapia depois dos 90 dias e avaliar se o laser iria te ajudar para resolver a tua incontinência. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Muito senhora. obrigada. A senhora é um anjo. Um beijo. Deus Obrigada. Um beijo. Boa abençoe. noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Como é que faz dela pra sair? Então, vamos lá. É só clicar aqui no Ah, xizinho que vai esqueci. sair. Ó, agora é a vez da Fabiana. Fabiana, eu já aceitei. Só entrar. Oi, Tudo boa noite, bem? doutora. Tudo bom? Me fala da onde que tu tá falando e qual é a Eu tua dúvida. falo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu achei a senhora lá pela outra plataforma e segui aqui no Instagram. Doutora, a minha dúvida é a seguinte: em 2020, eu tive o HPV. Eu tomando banho, né, me passando sabonete e senti algo diferente na minha vagina. Aí eu fui na ginecologista. Quando ela examinou, ela falou que era o HPV, porque já estava com os condilomas, né? E aí ela indicou logo a cauterização, né? Eu fiz a cauterização, só que aí essa médica, ela só fez a cauterização e mais nada, né? E aí eu voltei numa médica minha antiga, que eu já me cuidava com ela há bastante tempo, fui nela porque eu me senti mais segura. Ela olhou, né? Continuou fazendo a retirada, só que aí ela fez a cauterização e passou o imiquimod. Só que eu não sei se foi o meu organismo, eu não sei o que foi, que eu fiquei muito com bastante inflamação. Eu fiquei praticamente assim um mês de quase de cama, direto, porque eu sentia dor, para me pisar no chão eu sentia dor. Aí eu fiquei até com a minha mãe que cuidou de mim, né? E quando ela via, realmente ficou uma coisa muito assim. Ela disse que ficou muito feio, ficou bem, via aquilo tudo saindo. Então a médica suspendeu o Imicimod, né? Eu tomei as vacinas do HPV que ela mandou, tomei pelo SUS, né? E fiz todos os exames de HIV, todo esse tipo de exame. Depois eu melhorei e caí com o Covid, né? Logo de 2020. E aí a minha dúvida não foi diagnosticado no preventivo. Quando foi agora, com uma outra médica também, eu procurei ela por quê? Porque eu fiz todos os exames ano passado, em outubro, mamografia, tudo que a gente tem que fazer. E no exame de ultrassom deu que eu estava com um pólipo e mioma. Que em 2019 tinha dado mioma e agora diz que apareceu mais. E aí, como essa médica que eu estava indo não, ela disse que não iria aceitar o resultado do exame pelo pólipo porque estava muito pequeno, eu decidi procurar uma outra médica. E aí eu passei todo o relato do HPV e tudo mais. Ela me perguntou qual foi o nick, só que eu não sei, porque quando eu fiz o preventivo, não acusou nada. Então, ela disse que é importante eu saber, né? E aí, como eu vi que a senhora é especialista nessa parte, a minha dúvida hoje, né? Já passou praticamente 3 anos, tem algum exame que é feito para reconhecer qual foi esse tipo de HPV, né? Porque a minha imunidade, assim, caiu muito, né? Porque eu passei por essa situação, logo depois veio o Covid, então eu fiquei bastante tempo com a imunidade bem fraca, agora que eu consegui estabilizar um pouco.
E aí essa médica falou para mim que seria importante eu saber qual foi o NIC, né? Mas aí eu tô perdida porque eu fico insegura, não sei, hoje assim, eu não tenho nada, eu não sei se foi alguma coisa colo do útero, aí a minha dúvida, a primeira sim é essa. E a outra é que ela me pediu, ela foi avaliar o pólipo, ela me pediu a videoestereoscopia, né? Aí eu fiz aqui, tentei fazer a primeira vez sem anestesia, mas não foi possível porque o útero estava fechado. Então eu senti bastante dor. A médica ainda tentou por umas 3 vezes, mas suspendeu porque eu não aguentei. E sentindo bastante dor do lado direito. É uma dor que eu sinto, que às vezes até em eu espirrar eu sinto essa dor, não sei por quê. E aí, semana passada, eu consegui um médico que fez em consultório com anestesia local, né? Mesmo com anestesia, eu também senti muita dor. E aí, ele me explicou a questão do meu útero, que ele é estenosado, né? Ele é fechadinho, explicou que é para baixo, né? Deu a explicação. E indicou eu colocar o Dilmirena, porque eu já tomo remédio há muito tempo para não sangrar, porque eu sangrava muito. Me indicou o Dilmirena. E aí e não tinha nada. Ele disse que não tem pólipo, não tem mioma dentro ali da cavidade, não tem nada. Aí a minha outra pergunta seria: é, a colposcopia seria indicado para ver essa questão do HPV? Tem algum exame que eu possa estar fazendo? E se eu colocando o DIU, eu vou precisar fazer a videoestereoscopia novamente, porque eu senti bastante dor. Tá, então vamos lá. Assim, o fato de ter tido verrugas, que são os condilomas, não necessariamente tu teve um nick também. São coisas diferentes. As verrugas genitais, elas são lesões benignas. Elas são causadas pelo vírus do HPV, normalmente pelo HPV de baixo risco. E a NIC é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical. Ele é uma lesão de colo de útero precursora de câncer. Então, é uma lesão que pode evoluir para câncer. Às vezes, a pessoa tem as verrugas e tem a NIC. É muito comum, inclusive. Mas não necessariamente. Pode ser que tu só teve verrugas e que tu não teve, tá? A gente não tem como saber se na época tu chegou a ter NIC ou não. E também isso, na verdade, hoje não interessa mais, interessa com o que tu tá agora. Então, o que existe de exame que dá para fazer, para investigar, é uma pesquisa de HPV, que é o exame que a gente chama de PCR ou Nossa. genotipagem, que é, ou a captura híbrida. Normalmente a gente prefere fazer o PCR, que é a mesma coisa que genotipagem, porque ele é mais sensível, que coleta lá direto do colo do útero. E junto se faz uma colposcopia com uma vulvoscopia, que é um exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, a vagina e a vulva, aplicam alguns líquidos para ver se tem alguma lesão ou não. Se tiver alguma lesão, é feito biópsia. E junto com isso a gente coleta o preventivo, o Papa Nicolau. Tá? Então é essa avaliação que tu vai fazer. Tá? Aí se não tiver nada, ótimo. Se tiver alguma coisa, aí a partir desses resultados vai se definir que se tem que fazer algum tipo de tratamento ou não. Tá? Vacinar já vacinou, ótimo. Aí quanto à questão do pólipo, tá? Se na esteroscopia foi feita uma Isso. esteroscopia diagnóstica, né? Então, para quem está aqui nos ouvindo e não sabe o que é esteroscopia, é um exame que põe uma câmera dentro do útero e olha para ver se tem pólipo, se tem mioma, quando tem alguma suspeita no ultrassom ou, enfim, no exame ginecológico. Aí, se tiver alguma coisa, a gente vai para esteroscopia cirúrgica, que é uma câmera que coloca lá dentro e faz a retirada do pólipo ou do mioma. Às vezes dá para fazer até os dois juntos no centro cirúrgico. Como não tinha nada no teu exame de esteroscopia, não tem necessidade de ficar repetindo esse exame, tá? Então vai colocar o DIU já ajuda a evitar que forme pólipo, tá? Porque ele deixa a parte de dentro do útero bem fininha. Então o DIU hormonal, que é o caso do Mirena, ele diminui a chance da pessoa ter um pólipo. E aí não tem necessidade de ficar Ah, repetindo a sim. esteroscopia. É, Consegui é, aí no responder? caso é porque o médico falou que eu tenho, eu tô até com um exame aqui que ficou presença da cicatriz
da cesariana, que dificulta o acesso à cavidade. Aí no resultado do exame, ele falou que dependendo, né, da onde eu for colocar, de repente esse DIU pode não ser colocado no local exato devido a essa barreira que tem. Por isso que ele falou de colocar o DIU com a esteroscopia. E aí Agora que eu eu já entendi. tô Tá, pensando nessa dor que eu sinto que eu não entendo essa dor. Não, ela é bem do lado, assim, quase em cima da cesárea, porque eu tenho 2 cesarianas, né? Eu não tive parto normal. Aí ele me certo. falou que, de repente, dependendo de onde eu for colocar, podem achar que chegou no local ideal de colocar o DIU e não ser. E aí vou ter que fazer Entendi. tudo de novo. Entendi. Então ele sugeriu que fosse feita a inserção do DIU Foi. junto com a esteroscopia. Isso a gente Foi. faz. E daí tu tá com medo da dor, é isso? Mas dá para fazer com sedação. Então, aqui no consultório, como a gente faz? A gente faz isso no centro cirúrgico. A pessoa faz uma anestesia na veia, tipo que nem de endoscopia. Não Já, sei se você já fez já. exame de endoscopia, que é um remedinho que faz na veia para dormir. A gente faz no centro cirúrgico. Então, a pessoa chega 2 horas antes, vai fazer a sedação na hora, a gente entra com a câmera, olha, coloca o DIU, e o procedimento é rápido, é uns 10 minutos, e 2 horas depois do procedimento a Ah, pessoa está sim. de alta. A gente faz no centro cirúrgico, né? Porque aí tem que fazer com anestesia, com sedação na veia. Mas isso dá para fazer, e aí o procedimento é muito Ah, tranquilo, sim. não sente Porque dor. como eu fiz no consultório com anestesia local, mesmo assim eu ainda senti. Tem, E ele falou que por conta do útero é. ser dessa forma, realmente sente essa dor bastante incômoda, né? Bem Uhum. chatinha. Mas foi uma dor forte. É, não, esteroscopia dói mesmo. Ah, a maioria das vezes a gente aqui faz Ah, sim. com anestesia, com sedação, porque aí é tranquilo, assim, Entendi. a gente não Aí, no sente caso aqui, nada. doutora, só para ver a questão do HPV, seria uma pesquisa de HPV, PCR, com a Isso. colposcopia e a vulcoscopia. Voscopia. Ah, tá. Que aí, quando eu for na médica, eu vou falar com ela. Tá bom. Já sabe, né? Então Obrigada, tá bom. Muito doutora. Deus obrigada pela tua abençoe. participação. Obrigada. Tchau. Tchau. Aqui, agora eu vou chamar a Sandra. Sandra, pode entrar, já aceitei aqui. Deixa eu dar um oi aqui para Carol, que passou aqui e me deu oi. Teve hoje lá no consultório, paciente. Oi, E aí, me fala da onde que eu tu tô tá falando de falando e qual que é a tua Florianópolis, dúvida? Santa Catarina. Oh, até que Catarina? enfim a doutora me aceitou hoje. Eu, Já já, tentou participar uhum. outras vezes? Eu Ah, gostei, gosto muito dos então tá, vídeos, vamos acho lá. assim muito, esclarece muito, me tirou muitas dúvidas, né, pro meu problema também. Tá bom. Então, doutora, assim, ó, tudo começou. Eu tive uma lesão do grau do NIC 1, né? Aí fiz a cauterização, foi feita a cauterização, aí eu fiz acompanhamento. Aí uns preventivos vieram bem normais. E depois de um tempo depois, veio com alteração de novo e veio o NIC 2. Daí no NIC 2 eu fiz a cirurgia da conização. E na peça, daí a peça da cone foi para biópsia, né? E só que veio assim um resultado muito indefinido e eu tô preocupada. E daí depois essa peça eu fui buscar para levar para outro laboratório para fazer o médico pediu uma imunohistoquímica. E no E o que que deu no resultado resultado? deu assim a lesão de alto grau NIC 3 com extensão glandular e foco suspeito para invasão. E a margem ectocervical deu não avaliável, a endocervical deu não avaliável e a margem profunda deu livre de neoplasia. Tá, certo. E aí me conta, e aí foi feito o que com esse resultado? Esse aqui, da colonização, É, então, daí eu fui
essa peça da conização, daí o médico pediu esse outro exame, essa imunohistoquímica. Mas o resultado ainda não saiu. Eu nem sei o que pode vir nesse resultado. Tá. E qual que é a tua Então, a minha dúvida? dúvida é porque deu ali muito indefinido, né? Nesse meu resultado da biópsia ali da Sim. cone. E daí ele pediu esse outro exame. Então, eu queria saber o que pode vir nesse outro exame, da imunohistoquímica. Tá. Ó, deixa eu explicar, vou explicar assim de uma forma geral. A imunohistoquímica, o que que a gente vê? A gente vê principalmente o P16 e o Ki67, que são umas proteínas, enfim, elas servem mais para nos ajudar quando a gente tem um resultado NIC2, que a gente quer saber se esse NIC2 se Ah, tá. comporta como um NIC1 ou se ele se comporta como um NIC3. Então, um P16 positivo significa que ele se comporta como uma lesão de alto grau, um NIC3. No teu caso, Deu já NIC deu um 3. NIC3. Então, assim, eu não sei exatamente o que ele pediu ali na imunohistoquímica, mas se for, por exemplo, o P16, que é um dos mais comuns de pedir, muito provavelmente vai vir positivo. O que tem que definir ali, na verdade, é se tem invasão ou Assim, se não tem invasão, porque muda a sei. conduta. Se tiver invasão, aí vai ter que estadiar, que é definir qual grau tá, para ver qual o tratamento que vai ser feito. Muito provavelmente vai ser retirada do útero e alguma outra coisa a mais. Se não tem invasão, aí é uma lesão que é um NIC3, que é uma lesão que não é câncer, mas que ela pode evoluir para câncer, e aí a gente acompanha. Nesse caso, que está muito indefinido, acompanharia de 4 em 4. O primeiro exame seria feito em 4 meses. Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa da HPV. Então, resumindo no teu caso, o que vai ter que se definir Se ali tem é se tem invasão ou invasão ou não se não tem. tem invasão. Entendi. Porque é isso que vai definir qual que é o teu diagnóstico. Se o teu diagnóstico é um NIC3 ou se o teu diagnóstico é um câncer. Nossa. Entendeu? E se for um câncer, doutor? Tem tratamento. Porque aí é uma Inicial, lesão inicial. Muito provavelmente. Se tem Sim, NIC3, tem entendi. tratamento. Sei. Algo Tá, curável. entendi. É isso, minha dúvida. Era essa. Eu espero, Tá. conseguiu, Consegui te eu espero ajudar? que não dê essa invasão, né? Que aí fica mais fácil, é só acompanhar, né? Com certeza. Mas, Com uhum, certeza. Também espero. Mas de qualquer uhum, forma, independente do que der de resultado, vai tá, ter tratamento. uhum. Então, eu já tenho Que é o mais tenho 49 importante. anos, então uma esterectomia que diz, né, não, para mim não teria problema, né? Uhum. Sim, aham. Não, com certeza. Ó, eu acho assim, ó, não adianta sofrer por antecipação, esperar o resultado que vai dar e a partir disso vai definir o que vai fazer. Independente do que for, vai ter algum tratamento que muito provavelmente vai Tá. resolver teu problema. Uhum. Tá bom, doutora. Obrigada, tá? Muito obrigada pela atenção. De nada, Obrigada. também que Tchau. agradeço. Tchau. Vamos lá. Então agora a vez da Clay. Já aceitei aqui. Só entrar. Tudo bom? Tudo bem? Me diz da onde que tu fala e De qual que é a tua Brasília, pergunta. de Minas, Minas Gerais. É o E seguinte, qual que é a tua doutora, dúvida? eu fiz uma estereoscopia cirúrgica no mês de setembro para retirada de um pólipo de quase 2 centímetros, mas o pólipo deu normal, deu um pólipo atrófico. Aí, tem mais ou menos uns 15 dias, eu tive um sangramento. Aí eu entrei em contato com o médico que fez a estereoscopia e ele falou que viu lá, não estava tudo bem e tal, só tinha um pólipo. Aí ele me passou um Primoxiston para o sangramento. Só que quando o Primoxiston eu parei de tomar, aí o sangramento veio pior. Aí eu fui em outro médico, ele falou assim, para mim tomar como é que chama o remédio para parar o sangramento? Esqueci o nome, gente. Isso, Transamin? injetável.
diminuiu, sabe? Diminuiu o sangramento. Aí eu fiquei preocupada. Eu só não preocupei mais porque eu tinha feito a estereoscopia e tinha o pólipo, retirou e tal, ele era benigno. E aí, o que você acha que eu tenho na conduta agora? Qual seria? E eu fazia uso de E tu hormônio. tá com quantos Eu anos? fazia uso de hormônio. Ah, tá. E tu tá com qual 54. idade? Quantos anos? Já. E já tinha entrado na menopausa. Tá. O que eu faria agora? Um ultrassom? Foi Foi. feito ultrassom por Foi. conta desse sangramento? E deu Deu. normal? Como eu estava fazendo uso do hormônio, deu 11 centímetros. Isso pós-esteroscopia. Agora, né? Estamos fazendo uso do hormônio. Isso. E quando que foi? E quando que foi a Setembro. esteroscopia? Foi em setembro. O que eu faria no teu caso? Ia parar o hormônio, ia ver como é que ia ficar esse sangramento e o teu ultrassom. Se continuasse dando espessado, o que que é isso? A parte de dentro do útero, o endométrio, maior do que 5 milímetros. Na menopausa, a gente tem um ponto de corte. Até 5 milímetros é normal, mais do que 5 milímetros está grosso dentro do útero, está espessado. Aí eu ia repetir a esteroscopia. Então, Mesmo fazendo uso do hormônio, tinha que pode dar falar. 5? Olha, é para dar menos que isso que deu, tá? Às vezes pode ter uma variação porque tá usando o hormônio, tem que ver exatamente o que tu Era tá usando de hormônio. Sandrenagel e o Trugestan. E Ultragesta 100. qual dose? De 100. E é Tomar. de tomar ou de colocar na Eu vagina? tomava só 14 dias. Ah, tá, é que tá pouco. Então, essa dose de 100, ou toma todo dia contínuo, ou usa 200 aí 14 dias. Pode ser por isso que tá sangrando. Então, vai ter que fazer, se for manter o hormônio, vai ter que ou usar o 100 todo dia, sempre, ou aumentar para 200 e só 14 dias. Aí tudo bem. É, Então, aí tem que ajustar a mas aí dose. é bom eu dar uma parada pra gente ver, né? Como vai ficar. Se vai parar. Se vai manter o Eu sangramento ou só não. me preocupei mais porque eu tinha feito a estereoscopia cirúrgica, tinha tirado o pólipo e tal. Mas eu também pensei que pudesse ser por causa do. E o Primoxiston piorou, porque eu acho que a dose dele é muito alta, né? O médico Às vezes piorou tudo. Aí eu pode fiquei mais acontecer isso, preocupada dele ainda. sangrar Aí eu mais. tomei Aí melhorou, assim, diminuiu. Tá bem pouquinho agora, porque eu parei, foi a semana passada. Aí na quinta começou o sangramento, né? Aí eu tomei aí deu uma melhorada. Então, obrigada, doutora. Eu vou fazer isso, vou dar uma parada nos hormônios para ver como que fica. E depois, se eu voltar, eu volto com uma dosagem diferente. Muito obrigada. Eu vou só explicar para quem. Imagina, eu vou só explicar para quem está nos assistindo para entender melhor. Na reposição hormonal, que é no período ali climatério e pós-menopausa, a gente usa 2 hormônios, estrogênio e progesterona. Todos os efeitos de melhorar calorões, que são os fogachos, a questão da insônia que pode ter, a névoa cerebral, que é a amnésia que pode acontecer. Tem até uma live que eu fiz há uns 15 dias atrás sobre terapia de reposição hormonal, que eu mostro que melhora, estão relacionados ao estrogênio, que no caso é o Sandrena que tu usa. A Ultragestan, a progesterona, ele serve para proteger o útero. Por quê? Porque quando a gente só usa estrogênio, pode acontecer de deixar grosso dentro do útero, o endométrio ficar espessado, que é o que está acontecendo no teu caso. Então, esse Ultragestan, ele serve justamente para isso. E aí, a dose que a gente usa é uma dose que realmente protege o teu endométrio. Tem que ser ou no mínimo 100 miligramas todo dia, ou aumentar para 200, faz esse regime de 14 dias, ou o ideal é DIU. DIU hormonal, o Mirena, funciona muito bem para proteção endometrial, que é para proteger o útero na menopausa. Por quê? Porque ele tem justamente uma ação local, que é ali
no endométrio, então ele funciona muito bem para atrofiar, para deixar fino esse endométrio, e ele, por não ser via oral ou via vaginal, enfim, ele ser ação local, ele tem menos efeito colateral. Então, ele é excelente para reposição hormonal, para essa E eu função não de sabia, proteger o sabe? endométrio. Tá bom? Médico nenhum nunca me falou que esse Mirena É. servia pra isso. Tem uma live minha que tá no YouTube, tem aqui também no Instagram, que é DIU para reposição hormonal. Tem essa uma live que eu fiz só sobre isso. Que daí eu explico tudo, mostro isso tudo, também legal. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De Beijo. nada, um Tchau. beijo, tchau. Vamos lá, agora é a vez da Keila. Deixa eu sair aqui. Isso, é só clicar ali no xizinho aqui em cima que vai sair. Clica. Isso. Tudo, boa Tudo noite, bem? doutora. Boa noite. Daí de onde que tu fala? Pernambuco. Ih, Pernambuco. E qual que Doutora, é a tua meus preventivos dúvida? estava todo ok. Sendo que eu pedi, por curiosidade, para a ginecologista passar colposcopia e transvaginal. Na colpo, eu descobri o HPV, né? Aí, na colpo, acusou o JEC completamente visível e zona de transformação tipo 1. E placas autobrancas com aspecto micropapilar em paredes vaginais. A minha médica, ela disse que era condilomas e passou o tratamento com Efurix 5% e Ginororochol, que eu acho que é a colagenase. Fiz os tratamentos direitinho, sendo que minha preocupação é se isso pode se tornar algo perigoso para a minha saúde. Se os condilomas eles podem evoluir para um níquel, para um câncer. Ela avaliou e disse que meu colo não tinha nenhuma lesão, estava tudo ok. Aí ela disse que o meu próprio sistema imunológico poderia expulsar em até 2 anos, que ela disse que esse tipo de HPV que traz as verrugas, ela disse que era de grau baixo. E não era para me preocupar tanto, sendo que eu ainda fico preocupada. Aí para a senhora me dar uma direção, me informar sobre isso, que eu saí tão desnorteada que eu não entendi muito o que ela falou. Tá. E Aí resolveu minha as volta verrugas? para ginecologista é amanhã. Amanhã acredito que ela vai avaliar para ver se resolveu. Eu só fiz uso de uma vez com Efurix e os outros 3 dias foram com a colagenase. Tá. Ó, então assim, as verrugas são lesões diferentes da NIC, tá? Então as verrugas são lesões benignas, elas não são câncer e não evoluem para câncer. Já as NIC são uma lesão que é uma sigla, né, para neoplasia intraepitelial cervical, que é uma lesão pré-maligna. Então ela pode evoluir para câncer, tá? Na grande maioria das vezes não evolui. Às vezes a pessoa pode ter os dois concomitante, pode ter tanto verrugas quanto níquel ao mesmo tempo. Pelo que ela fez na avaliação, não era o teu caso, só tinha as verrugas. Então o que tem que fazer é tratar. Existem várias formas de tratamento. O que a gente mais usa, que é o que tem mais resultado, é imiquimod, que é uma pomada, um agente imunológico, que faz o teu sistema imunológico combater as lesões, e laser, que é um tratamento que, numa sessão, as lesões que tem se resolvem, tá? Porque o imiquimod, essa pomada, às vezes pode levar em torno de 16 semanas para resolver as verrugas, e a taxa de eficácia dele é em torno de 60%. O laser, então, numa sessão, ele resolve as lesões que ele tem, a taxa de eficácia dele é de 92%. Então, isso, primeira coisa, tem que avaliar se o tratamento está adequado. Aí, as outras coisas que são feitas, avaliação do parceiro, porque na grande maioria das vezes o parceiro também está com verrugas quando é lesão. NIC é menos, às vezes o parceiro não tem nada, mas verrugas é muito comum o parceiro tá também, tá? Então, tem estudo que mostra que em torno de 60% das vezes os dois têm. Então, vê se ele está com alguma lesão, se ele tiver, ele tem que tratar. Não fumar, não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam, porque o cigarro funciona como um imunossupressor, ele diminui a imunidade ao HPV, facilita que tu tenha lesão persistente. A vacina ajuda
do HPV a diminuir recidiva, diminuir a chance de ficar tendo novas lesões. Vê qual o método anticoncepcional que tu usa. Não uso Tu usa nenhum método. pílula? A médica Não. Ah, receitou tá. o DIU de cobre. Hum. O DIU é uma boa. O DIU, ele tem uma ação que ele aumenta a imunidade local, então ele aumenta a chance de eliminar o vírus, ele funciona bem. A pílula já, ao contrário, ela atrapalha. Então, isso são outras coisas que avaliar. E aí, medidas gerais para melhorar a imunidade. Então, controle de níveis de estresse, de ansiedade, de depressão, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, sono regular, tudo isso são coisas Doutora, que nesse ajudam. caso, eu preciso fazer o PCR e a captura híbrida? Ainda vou receber, Quantos ainda vou anos receber o você resultado da tem? biópsia. Eu tenho 21. Que idade tu tem? Não. Na verdade, PCR para a gente rastrear alto risco, a gente faz a partir dos 25. Na tua idade, a gente não faz. A gente sabe que tu tem HPV. Se tinha verrugas ali, tem HPV. Aí o PCR serviria só para ver se tem um HPV de alto risco, né? Qual que é a indicação de fazer PCR? A gente faz como um rastreamento, então pessoas que não estão com lesão nenhuma para a gente rastrear para ver se tem ou não, a partir dos 25 anos, ou em segmento de tratamento. Uma pessoa que já tratou para ver se ainda está com o vírus ou não, porque isso aumenta a chance dela vir a ter uma recidiva, entendeu? Uma nova lesão. Então, no teu caso, o PCR não vai te ajudar. O que tem que fazer ali é o que eu faria. No teu caso, é uma colposcopia, justamente para ver se tem alguma lesão no colo do útero, para ver qual a extensão dessas verrugas, porque pelo que tu falou, eram Isso, por dentro, não a eram médica falou por que fora, né? eram poucas, que não É, precisava fazer a cauterização. Mas isso me preocupou, porque eu pensei que tá. essas lesões poderiam evoluir para um NIC, que ela avaliou e meu colo não tinha nenhum NIC. Não. Então, verruga e nique são lesões diferentes. Pode ter na vagina também, niva, né? Mas aí tem que ver o que vai dar na biópsia. Mas, assim, em O que geral, é que eu são posso lesões fazer, diferentes. doutora, para aumentar a minha imunidade? Qual o suplemento que eu devo tomar? Ó, tem uma live minha que eu falo sobre isso, que é uma alimentação, obesidade, enfim. E daí tem um vídeo curto que saiu que é qual a melhor vitamina para HPV. Que eu mostro um estudo lá com zinco, tá? Ele não faz milagre, mas ele ajuda. Então, normalmente, a gente usa ali, pessoa que já tá fazendo tratamento, tratou a lesão, a gente usa para potencializar a Tá imunidade, o zinco. certo. Obrigada, viu? De nada, obrigada eu pela tua participação. Aí é só clicar aqui no xizinho, pronto. Então, vamos lá. Aqui, vez da Nathalie agora. A Nathalie eu já aceitei aqui, só entrar. Oi, boa noite. Boa noite. Da onde Eu que tu falo daqui de fala e qual a tua Campo Grande, pergunta? Mato Grosso do Sul. Eu não sei se a senhora está conseguindo me escutar bem, tá? Tá ok. Tá ótimo. Doutora, em 2021 eu fiz, assim, eu sempre fiz os exames preventivos com regularidade. Em 2019 eu tive minha filha, em 2019 mesmo eu coloquei o DIU. E quando fiz os exames em 2020, não deu alteração nenhuma no preventivo. Em 2021, deu a primeira alteração e a médica que estava me acompanhando na época não me encaminhou para biópsia. E aí ela me disse que era por HPV, aquela alteração, porque deu como se não soubesse se a lesão estava se comportando de baixo grau ou de alto grau. E ela não me passou para biópsia na época, dizendo para mim que o meu organismo poderia eliminar dentro de 1 ano a 2. Então era para eu retornar 1 ano depois e fazer os outros acompanhamentos que seriam de praxe. Me tranquilizou, dizendo que eu não precisava me atentar. E foi até o período que eu encontrei a senhora no canal do YouTube, porque daí eu saí procurando, né, mais informações a respeito. E lá a senhora falava até que isso pode acontecer quando a mulher tem menos de 25 anos. Na época eu já tinha 30. E aí eu fiquei preocupada, né? Eu esperei eu entrar num plano de saúde e retornei numa outra médica. E aí, quando voltou o resultado da minha biópsia, porque daí sim ela passou para uma biópsia, né? Já deu uma NIC 2.
Isso foi em setembro do ano passado. Deu uma NIC2, ela marcou uma CAF em dezembro, eu fiz, né? E quando voltou o resultado, saiu que as lesões endocervicais estavam comprometidas e ela me disse para a gente esperar os 4 meses para repetir de novo o exame. E fiz aí em fevereiro e deu uma NIC3. E aí ela fez novamente uma outra CAF, optando então por retirar todo o meu colo do útero. A minha pergunta era assim, eu tenho duas, na verdade, se puder. Uma delas, essa lesão era a mesma lesão? Porque eu vi, assim, em outros casos, até ela mesma havia me explicado, que para passar de uma fase para outra, geralmente levava entre 4 a 6 anos. E a minha não foi isso, né? E aí, quando voltou, aumentou, né, a NIC, ao invés de reduzir. Então, era a mesma lesão ou era possível que eu tivesse lesões diferentes em partes diferentes do colo? Tá, foi quanto tempo depois do primeiro CAF que foi feito A a segunda segunda foi em março. cirurgia? A primeira eu fiz em dezembro e a E, segunda e eu fiz em março. fazia Isso. 3 Aham. meses depois. Era Provavelmente era mesmo. mesmo. Porque, assim, na verdade, NIC 2 e NIC 3, pela classificação, eles são considerados tudo lesão de alto grau. É a mesma classificação, tanto que o tratamento é o mesmo. É pouco tempo, 3 meses, né? Muito provavelmente era a mesma Certo. lesão. E a outra dúvida que eu fiquei é que depois voltou o resultado dessa biópsia, né? E aí voltou já como adenocarcinoma in situ, dizendo que as margens Ah, endocervicais continuaram comprometidas, então já se estendeu uhum. para o corpo do útero, no caso, né? E quando eu retornei na ginecologista, ela me disse que ela iria encaminhar então para o onco, né? Fazer a próxima cirurgia, que seria a esterectomia. E aí, essa minha outra pergunta é Tá. assim, considerando essa velocidade, digamos assim, que mudou, né, de uma NIC para outra, porque eu não cheguei nem a pegar a NIC 1, mas provavelmente em 2021 já era NIC 1, então, provável, né? E Uhum. aí, assim, se de fato é seguro, ou até que ponto é seguro eu fazer a retirada do útero e deixar os ovários, porque eu tô com 32 anos agora, ele até me explicou com relação à qualidade de vida, que mudaria muito se eu optasse por retirar, então eles preferem manter o ovário, ou se Tá. seria melhor eu ser mais assim, pedir, né, para que seja um procedimento mais invasivo mesmo e tratar então com hormônios, alguma coisa assim. Deu Uhum. adenocarcinoma in situ, Isso, né? uhum, deu. Foi A isso que CID deu. saiu Aham. C53.0. Tá. A gente vê pelo resultado da biópsia. Assim, ó. NIC e adenocarcinoma in situ são diferentes. Eles podem conviver. Até eu tenho uma paciente que eu fiz consulta por telemedicina um tempo atrás, que foi o caso dela foi parecido com o teu. Ela fez um recaf, uma nova cirurgia, e veio NIC 3 com adenocarcinoma in situ. E aí a dúvida dela era se tinha que tirar o útero ou não, e tem. Por quê? Por que eles são diferentes? A NIC, ela é restrita ali ao colo do útero, tá? Então, quando a gente tá com margens livres, a gente sabe que saiu tudo. Agora, o adenocarcinoma in situ, a gente não tem essa segurança porque ela é uma lesão multicêntrica, ou seja, ela pode ter mais de um foco. E aí, como a in situ atua, o tratamento é a retirada do útero mesmo. Não é diferente de um câncer, que aí teria que fazer uma cirurgia maior, mais invasiva e tudo mais. Então, isso que ele te falou é o habitual, é o que a gente Certo. faz. A gente, como tu é jovem, manteria os ovários, por conta que o HPV, enfim, ele dá lesão no útero, ele não vai dar nos Ah, ovários, né? Ele tem o tropismo, ele vive no que a gente chama de zona de transformação, que é uma parte que tem no colo do útero que transforma a parte de dentro, que é um epitélio glandular, que é um epitélio mais delicado, para o epitélio escamoso. Isso acontece em 3 locais do corpo: no colo do útero, no ânus, no canal anal e na orofaringe. Por isso que são esses os locais que dá lesão. Quando é câncer, é totalmente diferente. Aí vai fazer tratamento de câncer. Mas no teu caso, que deu adenocarcinoma in situ, vai te fazer aí isso retirada do ainda útero. é Tá encaminhado para certo? biópsia, e aí sim que eles verificarão, então, de fato. Mas muito provavelmente vai ser o pedaço, pelo que ela falou, foi um pedaço maior, que tirou Foi. e tudo mais, né? Então, acredito que vai dar o que já deu
nesse recaf aí, nessa Aí nova ele vai dar cirurgia. provavelmente que saiu, então, de fato, tudo. Exato, E exatamente. essa E qual que era a segunda recidiva dúvida? dele assim, porque agora que eu comecei a tomar a vacina, né? Então eu tomei a primeira e aí, em Tá. junho que eu vou tomar a segunda. Essa recidiva não é assim também, né? Retirou, por exemplo, agora eu já vou necessariamente ter alguma coisa de novo. Ou também até que ponto eu posso ficar É tranquila? que assim, tá, é porque assim, NIC é uma coisa, adenocarcinoma é outro. Então, quando a gente fala de NIC, a gente vai te acompanhar e definir a conduta pelo teu pior resultado, digamos assim, que é o do adenocarcinoma in situ e não da NIC. Porque NIC é uma mentalidade, é a mentalidade, vamos ver se as margens estão livres ou não, se as margens estão comprometidas, a gente repete em 4 meses, se as margens estão livres, a gente repete 6 meses. Adenocarcinoma não, a gente sabe que é uma lesão que ela pode ser multicêntrica, ela pode ter em outros locais, e não só no que a gente foi retirado. E por isso que o tratamento é diferente, Até então eu estava entendeu? entendendo nas explicações que ela seria uma sequência, sabe? Uma avaliação, na verdade, uma evolução, né? Digamos assim, de uma para outra. Então, uma é uma lesão glandular, que eu falei que o HPV ele fica nessa transição da parte de dentro, com o epitélio glandular, para a parte de fora, com o epitélio escamoso. O adenocarcinoma é uma lesão glandular. A NIC é uma lesão do tecido escamoso. Então, elas são em locais, nascem como se fossem, ela tem uma origem diferente, por isso que elas têm um comportamento diferente. Por mais que as duas tenham relação com o vírus do HPV. Entendi. Então, então, de fato, seria mais tranquilo mesmo fazer a retirada, já que ele está em situ de tudo, continuar então tomando a vacinação e acompanhar depois os exames para saber se não vai ter nenhuma outra NIC de novo, mas o adeno provavelmente ele já vai ser descartado agora, então. Tá Sim. certo, então. Consegui. Consegui te ajudar? Porque, assim, depois disso eu fiquei num período Que muito, bom. né, difícil. Essa última CAP mesmo, eu comecei a sentir muito diferente da primeira. Eu senti muitas dores, assim, na parte Ah, de baixo mesmo, né, como se fosse uma cólica. Meu intestino também mudou bastante. Então, foi muita coisa diferente, assim, que eu acho que tá ligado mais ao emocional, né, já que eu fiquei meio perdida, assim, nas informações, né, se já era uma coisa assim, né. E aí, agora a senhora esclareceu, eu fiquei um pouco mais tranquila, assim. Obrigada, então. que bom. Então, obrigada pela tua participação. Desejo tudo Obrigada, de tá bom bom? para ti. Tchau. De nada, tchau. Vamos lá, agora é a vez da Daiane. Daiana. Aceitei aqui. Só entrar e fazer a tua pergunta. Daiana. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Da onde que tu Eu fala e qual falo que de é a tua Anápolis, pergunta? Goiás, e minha pergunta é: há 6 meses, meu papai Nicolau deu ascos. E aí o médico, Tá. ele me mandou para colposcopia, a gente fez a colposcopia. A colposcopia, ela achou lesão, mas a descrição dela é como se fosse lesão de baixo grau, mas a biópsia deu NIC2. Então a gente fez a conização, e só que na conização, a biópsia da conização, não veio falando de margens, se estava livre ou não, mas veio falando que eu estava com cervicite em atividade, com as células escamosas e com lesões sugestivas de baixo grau. E falava que o diagnóstico tinha que ser completado com PCR, captura híbrida e isso. Aí, ele pediu para eu voltar com 3 meses, para a gente repetir o Papa Nicolau. Acabou que eu voltei com quase 6, porque eu quebrei meu pé no meio do caminho e tal, mas voltei. E agora eu voltei e deu ascos novamente. Então, vou fazer a colposcopia de novo. Minha dúvida tem chance de não ter tirado toda a lesão, né? Porque não veio as margens, eu não sei por que esse exame não veio, né? Falando das margens e tal. Ou se tem chance de uma nova contaminação aí em 6 meses. E a cervicite, eu não tratei ela. Eu não sei se o fato de tirar a lesão com a conização já é um tratamento. Porque até vi uma live que a senhora fala de cervicite, que a crônica é normal e a aguda geralmente a gente tem que tratar com antibiótico.
mas eu não cheguei a tratar essa cervicite. Ela estava em atividade há 6 meses atrás, estava escrito isso na biópsia. E agora eu vou fazer a colposcopia, de qualquer forma, para rever, mas é uma dúvida assim mesmo, assim. E essa divergência de diagnóstico, eu fiquei um pouco assim, meio perdida, porque pelo que eu entendi, o NIC1 nem, teoricamente, nem precisaria dar conização no primeiro momento. Mas, sim, acho que a conduta foi correta, porque na biópsia da colposcopia deu NIC2, né? E só depois que a gente tirou o que deu NIC1. Então, a dúvida é se esse ascos pode ser um restante, né, da NIC1 que ficou. Eu não fiz pesquisa de HPV, não sei se seria bom fazer, em nenhum momento assim, me pediu, eu não fiz. E é isso, a dúvida. Tá. Então, olha só, vou resumir a tua história, tá? Até para quem tá nos assistindo. Então, tu teve um NIC2, né? Que é uma lesão que a gente chama de alto grau no colo do útero. E aí foi para cirurgia, que é a conização, que também é chamado de CAF, que é uma cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que tá com a lesão. E nesse resultado não veio mais lesão de alto grau, não veio mais NIC2. Já veio uma lesão de baixo grau, que é o NIC1. Só não veio a descrição das margens, certo? Isso. Foi isso? Beleza. Tá. Aí, quando a gente faz. O ideal seria ter a descrição das margens, tá? Pra gente saber se a lesão foi retirada por completo ou não. Só que realmente, como tu mesma falou, a lesão grau 1, NIC1, o risco dele é muito menor. Tanto que muitas vezes a gente nem vai para esse tipo de procedimento, mas o que deve ter acontecido é que tu tinha um NIC2 que deve ter saído por completo na peça da biópsia. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Às vezes na biópsia retirou a área pior e o resto já não tinha mais NIC2, só tinha NIC1. Então agora, o que é o ascus? O ascus é uma alteração indeterminada. De todas as alterações de preventivo, o ascus é a mais comum. É uma sigla para uma alteração de células escamosas indeterminada. Então o patologista, que é o médico que examina aquela lâmina, ele vê que tem uma célula que não está normal, mas ele não sabe nos dizer se aquilo realmente é uma lesão ou se é só uma inflamação, uma atrofia, um ressecamento, alguma coisa nesse sentido. Aqui, nesse caso do ascus, a pesquisa do HPV ajuda muito. Por quê? Porque quando ela está positiva, tem uma chance maior de fato ter uma lesão. Então, o que se faz aqui no teu caso é uma pesquisa de HPV, que é um PCR, uma genotipagem, e a colposcopia, que é para procurar para ver se tem alguma lesão ou não. Se tiver alguma lesão na colposcopia, se biopsia. E o que tu pode fazer para ajudar a tua imunidade porque assim, todo o tratamento a gente não faz para o vírus, a gente faz para a lesão. Ter o vírus do HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Significa que tu tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma doença. Se tu vai ter ou não, isso vai depender da tua imunidade. Então, o que a gente faz para diminuir recidiva, a chance de uma nova lesão, é vacina do HPV, avaliação do parceiro. Só a terceira que eu vou tomar agora em maio, a vacina também. Pronto. Avaliação do parceiro, não fumar, não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam, alimentação saudável, reduzir níveis de estresse, sono regular, trocar anticoncepcional por já DIU, uso são Mirena. tudo coisas que ajudam. Então essa parte também já Ótimo. Que eu tenho endometriose. Tá. Também, então, Consegui te ajudar? Além disso, eu tenho endometriose, então eu já uso Mirena para ajudar nesse sentido. Tá, então a conduta, só tá faltando aí a pesquisa de HPV, né? Porque a colposcopia eu já vou fazer semana que vem para ver. E essa dúvida me ajudou muito, porque eu fiquei com essa dúvida, assim, por que na biópsia deu NIC2 e na PES? Porque pode ter tirado o NIC2 e a análise ficou só NIC1, né? Tá, certinho, então. Não é o mais comum, mas pode acontecer sim. Pode acontecer de ter saído tudo o biopsiou o pior local e ali a lesão era pequena, saiu tudo na biópsia. Só que a gente não tem como saber, né? Então a gente só vai saber depois que tem o resultado da CAF, que é essa retirada da lesão ali, que foi o teu caso na cirurgia, que daí ficou sabendo que já tinha saído tudo aí, na biópsia. Dúvida, e também por que não vem margens? Porque assim, eu tenho uma colega também que faz, né? E ela falou assim, ela fez até antes, para margens livres, e o meu não veio falando de margens. Tem que ver, tá? Já aconteceu isso comigo com uma paciente minha, que ela mora em Rondônia, e ela fez uma CAF,
Só que no caso dela era pior que o teu, porque ela ficou em dúvida se tinha Uhum. invasão ou não. Ela veio NIC 13 e não tinha Uhum. descrição de margens. Eles interpretaram como se fosse uma biópsia de colposcopia, e não como se fosse um resultado de cirurgia. E aí o que a gente fez no caso dela foi mandar uma carta para o laboratório solicitando a descrição avaliação e descrição das margens da peça, que é os limites da peça, que foi retirada, e aí eles emitiram um novo laudo com essa descrição. É o que Tá, eu faria posso no teu pedir mais caso. para pedir essa revisão. Tá, certinho então. Isso, Obrigada, doutora. Ajudou muito. exatamente. Obrigada. Tá bom. Ah, tudo de bom. Obrigada pela tua participação. Vez da Lidiane agora. Só aceitar. Boa noite. Boa Tudo noite. Tudo bem? bom? Boa noite. Tudo bom. Da onde que tu Minas fala e Gerais. qual a É o tua que pergunta? acontece? Eu fiz um preventivo em novembro e deu uma célula escamosa atípica, não sendo possível excluir lesão intraepitelial de alto grau, ASC. Aí eu fiz a colposcopia, a médica imaginou que seria um NIC1, mas aí pediu a biópsia, na biópsia deu cervicite crônica com metaplasia escamosa madura do epidélio colunar. Aí pode ser que deu algum erro no preventivo, na coleta? O Isso. preventivo veio ASC-H e na Uhum, biópsia veio cervicite isso. crônica, é isso? Tá. E tu tá 38. com quantos anos? Certo, tá. Normal. Menstrua, tudo Uhum. normal. Chegou a fazer Não. pesquisa de HPV? É a primeira vez que o Isso. exame dá alterado. Então, assim, vamos lá. Eu vou explicar até para ajudar quem está nos assistindo a entender. ASC-H é também uma alteração indeterminada no preventivo. Então, o patologista vê que tem uma célula que não está normal, mas não sabe dizer se é lesão ou não. Só que o Hzinho é de alto grau, ou seja, significa que não se pode excluir uma lesão grau 2 ou 3, um NIC 2 ou um NIC 3. E o preventivo vê célula. Ele vê uma célula que não está normal e não nos diz aonde está essa célula. Ela pode estar tanto no colo do útero, quanto na vagina, quanto na vulva, que é a parte externa. Então, o que tem que fazer no teu caso? Ter certeza que não tem nada, como não veio nada no colo do útero, né? Veio normal, que não tem nada na vagina, porque às vezes pode ser uma lesão de vagina, então na colposcopia a gente olha bem a vagina para ver se não tem nada, se não tem nada na vulva. E aí fazer uma pesquisa de HPV Uhum. ajuda, tá? Porque se a gente tiver uma pesquisa de HPV positiva, para HPV de alto risco, a gente poderia fazer um outro exame, que é uma imunohistoquímica, que é um preventivo, que coleta lá do canal do colo do útero, para ver se tem alguma lesão escondida no canal, que é e aí daí nessa imunohistoquímica, que é um outro exame, tipo um preventivo, que a gente pesquisa P16, QI67, e aí se tiver a Ah, gente não, avalia tá. canal, tá? Então isso poderia ser feito. De forma geral, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o que a gente faz quando tem um resultado que nem o teu, um ASC-H? A gente repete Aí os ela exames dali pediu 6 para meses. repetir. Então, ali 6 meses, a gente repete Papa Nicolau, colposcopia e, se possível, uma pesquisa de HPV, para ver se isso vai Ah, se não, manter tá. ou Essa foi não. minha dúvida, porque deu divergência nos exames, aí eu fiquei em dúvida. Isso pode acontecer. O teu diagnóstico faz sempre pelo pior. Quando tem essa diferença do preventivo para que está na colposcopia, na biópsia, a gente sempre considera o pior resultado. Então, o pior resultado é o ASC-H, vai repetir, né? Se não tiver como fazer uma pesquisa de HPV, vai repetir dali 6 meses, preventivo, colposcopia, pesquisa de Ah, não, HPV e então vamos ver o tá. que vai dar. E a partir disso se Ah, não, define então a tá. Essa foi conduta. minha dúvida. Obrigada, tá? E nada, eu que agradeço pela tua Obrigada, tchau. participação. Tchau. Gente, já fechou uma hora de live. Eu vou chamar a última pessoa da live de hoje. Quem não conseguiu participar essa vez, todo mês tem, então toda última terça-feira do mês, estamos aqui na live de perguntas e respostas. Então, a vez da Lohane. Já aceitei aqui, só entrar.
Como a Rani não tá conseguindo, acho que entrar, vou chamar a Gláucia. Já aceitei, é só entrar. Tudo bem, Gláucia? Não tô te vendo. É muito escuro. Oi, tudo bem? Só um minutinho. Ah, agora entrou duas. Entrou duas. Tá, então deixa ela, da próxima eu Calma aí. entro. Tá bom? Pode Isso. Pode clicar aqui no xizinho. Tá, Pronto, pode para me sair. tirar, Pronto. deixa ela aí. Tá. Isso, tu vai clicar no X Deixa eu ver para tu aqui. conseguir sair. Eu não consigo No te teu tirar X? aqui. Então lá no No teu, né? xizinho, o xizinho No na teu? tela para sair. Isso. Pronto. Tudo bom, Tudo doutora bem? Emília? Tudo certo. Me diz da onde que tu De fala e qual a tua Bento. dúvida. Eu sou de Bento. Eu sei, eu te atendi um dia. Ah, sim, eu lembro Sim, de ti. sério. Na Tá, e aí, o verdade, que que tu me assim, conta? faz 7 anos que eu faço uso do trimestral, a Depo-Provera, né? E o que que acontece? Tá. Eu fiz todos os exames com a ginecologista e o que estava me faltando, na verdade, era o estradiol e a progesterona. Todos os outros exames deram tudo certinho, tanto a transvaginal, todos deram certo. Aí, o que que ela me passou? Ela me passou essa medicação aqui, o Doublestone, uma coisa. Isso. O do Faston. Ela me passou ele para Tá. tomar e eu não tive menstruação nenhuma, não tive nada, não teve troca de hormônio, nada. Eu fiz os 10 dias dessa medicação, repeti os exames, porém continua a 15. Não tinha progesterona e não tinha estradiol. Então, eu literalmente voltei a tomar a medicação normal e o anticoncepcional normal. E esses dias eu fui fazer de novo essa medicação e eu comecei a ter vários escapes. Daí eu não sei se, no caso, tá voltando normal os meus hormônios, se é normal ter menstruação agora, porque eu não tive durante 7 anos, né? Porque eu tomava, né, o anticoncepcional. Isso. E agora, qual anticoncepcional que tu tá tomando? Continuo na Depo. Na Isso. Depo-Provera, tá. E essas dosagens hormonais tu fez usando a Sim. Depo-Provera? É que quando tu dosa hormônio usando algum hormônio, a dosagem não vai ser tua, vai ser do hormônio que tu tá usando. Vai ter a influência do hormônio que tu tá usando. Tu tá com que 25. idade? 25, né? Usa 7 anos da Depo-Provera. Existem métodos melhores que a Depo-Provera. Porque o que acontece? A Depo-Provera é medroxiprogesterona, para quem está nos assistindo e não sabe, é uma injeção que faz a cada 3 meses. Só que qual que é o problema da Depo-Provera? Que ela atrapalha o pico de formação de massa óssea. Ou seja, enquanto a pessoa está usando, vai formar menos osso. Então, por isso que a gente evita usar em mulheres muito jovens. Adolescentes não se usa, mulheres jovens, o ideal seria usar depois dos 25. Por quê? Porque até os 25 anos a mulher forma osso. Quanto mais jovem, mais forma, depois vai diminuindo isso e depois começa a cair. Isso, qual que é a importância disso? É lá na menopausa, porque quanto mais osso a mulher forma agora, menor é a chance de ter osteoporose lá na menopausa. A Depo-Provera, quando tu... Eu tive bastante perda de peso, né? E a doutora falou que isso também poderia ter causado ali que eu não estava menstruando. Então, aconteceu que de um mês eu ganhei 6 quilos, menos de um mês, na verdade, eu ganhei 6 quilos, e eu tive uma menstruação, assim, normal. E depois parou. Tipo, normal, de uma semana, assim, eu achei que tinha voltado ao normal, depois parou. Daí agora só tá vendo picos. Tá. Isso, escapes. Né? E pode acontecer com ela. Então, o que eu faria no teu caso? Eu trocaria essa Depo-Provera por outro método. Ou por um DIU, que seria ótimo para ti, ou por um Implanon, que é o implante que põe no braço, que são coisas que não vão atrapalhar nisso. Quando a gente para essa Depo-Provera,
Isso é só um atraso, né? Não significa que tu vai perder essa questão do osso, então, mas tu tem que parar e aí trocar por um outro método. E aí ver como é que vão ficar esses hormônios, essas dosagens hormonais, na verdade, elas não me preocupam, porque elas não são tuas. Elas são efeito da Depo-Provera. Então, para a gente ter uma avaliação real dos teus hormônios, teria que suspender tudo e dosar sem usar nada, ou usando um DIU de cobre. Na prática, em mulheres jovens, não faz muito sentido, assim, a gente não se preocupa tanto com essas dosagens hormonais. A gente usa elas mais para fazer diagnóstico de alguém que esteja entrando na menopausa e tal, que Sim. não seria o teu caso. Sim, Consegui te ajudar? conseguiu. Sim. Tá. Então eu vou suspender, Pode falar. e vou procurar outro método, então. Conversar com a minha ginecologista. Eu acho que seria melhor. A gente não para de vez, a gente troca, né? Então, assim, tu não vai ficar desassistida sem nada. Mas como é 3 meses? 3 meses. No caso, eu faria né? agora mês que vem. Isso. Aí, ou troca o método antes, ou tu faz, e aí tem 3 meses para resolver isso, para tu não ficar sem nada. Porque às vezes nessas trocas pode acontecer uma gestação. Né? Muito obrigada. De nada. Beijo. Um beijo. Tchau, Saudades. Tudo de bom. Tchau. Gente, obrigada pela quem participou da live de hoje. Vi aqui que chegou vários comentários. Obrigada. E para quem não teve oportunidade de participar da live de hoje, não tem problema, que todo o mês tem, toda a última terça-feira do mês. Só preencher o formulário que está disponível ali na bio do Instagram. Obrigada por quem mandou mensagem, por todo carinho. Obrigada por quem participou da live de hoje.